Nesta aula, ainda dentro aqui da ferramenta do Google Ads, nós vamos continuar aí falando um pouco sobre estratégia de anúncio no Ads, tá? Por que especificamente estratégia de anúncio no Ads, né? Nós tínhamos visto aí aulas anteriores falando, por exemplo, sobre a relevância de palavras-chave lá nos seus anúncios, né? Então, por exemplo, nós tínhamos visto aí dentro lá do nível de campanhas, grupo de anúncios, palavras-chave, justamente para verificar a relevância, né, dentro das métricas, né, de que forma as palavras-chave estavam aí, né, de fato estão colocando a sua empresa, os seus anúncios no topo da pesquisa do Google, da rede de pesquisa do Google, certo? Então tínhamos visto lá, por exemplo, inclusive para identificar, né, quais são os domínios, quais são as empresas aí, né, que são seus concorrentes, que aparecem, por exemplo, nas primeiras posições ou está brigando com você no leilão, certo? Nós tínhamos visto aí, por exemplo, que dependendo de uma série de fatores do CPC máximo, então custo por clique, lá o lance que você estabeleceu lá na sua campanha, quando você criou a sua campanha, né? Do custo por clique, por exemplo, 50 centavos, R$ 1, enfim. E também dependendo de outros fatores, como por exemplo, a qualidade final da sua página, para onde é direcionado a sua página quando a pessoa clica no seu anúncio, né? Então, dependendo destes fatores aí, as suas palavras-chave mostram para você, né, como é que está essa briga no leilão, né, do seu anúncio, se ele sempre está nas primeiras posições ou não, e para quem que ele está perdendo, para qual concorrente, né, quais são os seus concorrentes que você está perdendo aí. Nós já tínhamos visto isso em outra aula, certo? No caso aqui, nós veremos então hoje, vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre qual estratégia para a gente melhorar as posições dos anúncios aí, dos seus anúncios das campanhas, né? Lá nas pesquisas do Google, né? Utilizando a estratégia de parcela de superação desejada, né? O que seria isso? Seria justamente, né? Quanto que você está disposto a pagar, né, para melhorar o percentual, a porcentagem do seu lance em valor, né? Comparativamente com um determinado concorrente seu, né? Então é possível você colocar essa estratégia em uma campanha, né? Para que você possa superar então aí esse leilão, você possa ganhar nessa briga e estar nas primeiras posições, tá? Muito bem. Nossa aula de hoje será sobre isso, mas antes vamos falar um pouquinho sobre ainda um termo ligado a esse assunto, falando nessa questão, né, dos concorrentes, né, nesse assunto de concorrentes que nós vimos na outra aula, e de certa forma vamos falar aqui também, a gente pode fazer a seguinte pergunta, né, não sei se você já parou para pensar dessa forma, né? Será que é possível fazer um anúncio utilizando o nome do seu concorrente no Ads? Tá? Então a gente começa fazendo essa primeira pergunta aí, certo? E além disso, né? Ou você pensa que o potencial cliente não vai deixar a marca que ele é fiel para começar a comprar a partir do seu anúncio, tá? Então você pode pensar isso também, né? Você pode pensar assim, mas se eu fizer um anúncio utilizando, por exemplo, o nome do meu concorrente como palavra-chave ou até mesmo diretamente no título do meu anúncio, né? E a pessoa vai lá, o potencial cliente, busca, por exemplo, por acupuntura, que é o meu caso aqui, e vem em primeiro lugar o anúncio do meu concorrente, e na segunda posição vem o meu anúncio da minha empresa, Luiz Almeida Acupuntura, por exemplo, né? Você pode pensar, não, se a pessoa já buscou diretamente o nome do meu concorrente na pesquisa do Google, é porque ele, de fato, tem a preferência pelo meu concorrente. E a resposta é não necessariamente, tá? Nós vamos falar um pouquinho disso também depois. Não necessariamente por quê? Nem todas as pessoas que vão buscar o nome do seu concorrente de fato conhecem ele. Né? Então pode ser que ele busque porque alguém te indicou.
né, indicou para essa pessoa o seu concorrente, que está ganhando de você, por exemplo, lá na pesquisa do Google, certo? Só que quando eu vou lá e pesquiso o nome do meu concorrente, eu vou verificar que a minha empresa está mais próximo dessa pessoa. Ah, está no meu bairro, meu concorrente que está ganhando de mim está bem longe de mim. Eu posso optar por ir, no caso da empresa minha, porque o meu concorrente está bem longe, então fica difícil, ok? Então, não necessariamente aí o cliente ele vai ser fiel, depende de uma série de fatores, ok? Então, olha só, né? Respondendo essas duas perguntas, se é possível fazer o anúncio utilizando o nome do seu concorrente no Ads? Sim. Tá? Então, é possível, desde que você observe aí algumas regras para não ter o seu anúncio ou conta bloqueados, ok? Então, essa primeira parte, né, vamos falar um pouco sobre esse contexto, sobre esse assunto aqui, né? Se é possível ou não e de que forma a gente pode fazer isso, você pode fazer isso, certo? Só para depois, na segunda parte da aula, a gente fazer, de fato, essa campanha, né? Essa estratégia de parcela de superação desejada. No caso, superar quem? Superar o meu concorrente, ok? Que fique bem claro aí o termo. Muito bem, então, na prática, o que seria isso aqui que nós falamos, né? Fazer um anúncio utilizando o nome do concorrente. A gente está falando de nível de web, né? De internet, de pesquisa, da rede de pesquisas do Google, certo? Então, na prática, se a gente for comparar, é como seria você panfletar na porta do seu concorrente, tá? Então, basicamente, quando você utiliza essa estratégia de criar uma campanha, um anúncio, utilizando o nome do seu concorrente, por exemplo, lá nas suas palavras-chave, ou até mesmo no título do seu anúncio, nada mais é do que você fazer isso. E aí a grande pergunta é, tem problema você panfletar na porta do seu concorrente? Né? Em tese, não. Ok? Então, ou seja, a pessoa vai pesquisar em nome do seu concorrente e o seu anúncio também vai aparecer, mesmo que em posições abaixo. Então, olha só, sobre aquela questão que eu falei de quando a pessoa vai, digamos que eu vou e pergunto para o meu amigo sobre acupunturista aqui na minha cidade, na minha região. Ele vai dizer, olha, tem esta clínica aqui de acupuntura. Ele me passa um nome, Clínica Saúde, por exemplo. Tá? Eu vou lá e pesquiso Clínica Saúde e vem Clínica Saúde em primeiro e vem a minha empresa em segundo. Só que eu percebo que a minha empresa, no meu caso aqui, né, ela está na rua da pessoa que está pesquisando. Então, para ela é muito mais fácil ir até a rua do que ir até o meu concorrente que está acima do meu anúncio lá no Google, tá? Então, só a título de exemplo para você entender como que é essa situação aqui, né? De você utilizar o nome do seu concorrente para fazer anúncios, tá? Muito bem, então, só que para isso é importante fazer a análise se o custo de aquisição desse cliente que veio da concorrência vale a pena. Ou seja, digamos que o seu produto custa R$100 e o lucro dele é R$50. E você estabelece que você pode gastar o valor todo para fazer a conversão, para fazer a aquisição, né, desse novo potencial cliente, para que ele continue frequentando, por exemplo, a sua clínica. Então, nesse momento, se você estabelecer que você vai gastar, por exemplo, R$50, sabendo que aquele potencial cliente vai vir da concorrência, você ganhou do concorrente, e a partir da primeira vez que ele vier, por exemplo, aqui na minha clínica, você converteu esse cliente que ele vai sempre voltar a cada 15 dias, ou mensalmente, ou semanalmente, ok? Então, de fato, valeu a pena. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer para você aqui? É importante, né? Só é válido você fazer esse tipo de estratégia, né? De utilizar o nome do seu concorrente para poder roubar, entre aspas, né? Pegar aí potenciais clientes do meu concorrente, só vale a pena
se você verificar e ter, né, esse tipo de análise de resultado aqui, ok? Então, você vai gastar mais para poder trazer esse cliente para você, do seu concorrente, né? Desde que seja um cliente que depois ele vai continuar gastando na sua loja, por exemplo, ou frequentando aí a sua clínica para utilizar os seus serviços, ok? Muito bem, então, entendido até aqui, né? Funcionamento aí, essa estratégia, né? De você utilizar o nome do seu concorrente em seus anúncios, ok? Suas campanhas com essa estratégia que nós estamos falando aqui, né? De parcela de superação desejada. Muito bem, continuando, mesmo que o cliente já pesquisou pelo nome do concorrente, existe a possibilidade e ele comprar a sua marca, né? Ainda que ele seja fiel à marca. Mas nem sempre esse cliente pesquisou pelo concorrente é fiel a essa marca. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é justamente, né, o que eu falei agora há pouco, né? Nem sempre a pessoa que vai lá e busca exatamente pelo termo, o nome da empresa, ou do produto, ou da clínica, ele já é fiel àquela marca, ok? Então, existe sim uma possibilidade dele sair do, do concorrente e vir para você a partir de apenas um anúncio. E aí a gente pode falar aqui o seguinte, ó, eu posso usar a palavra-chave e também a palavra-chave do título do anúncio. Então, o que seria isso? Um exemplo, você vai pegar lá, por exemplo, clinicasaude.com.br, é um endereço, uma URL, né, uma palavra-chave, que você tem a opção de colocar dentro das suas palavras-chave, na hora que você está criando lá a sua campanha, e também no título do anúncio. Tá? Então, assim, a resposta é depende. Então, olha aí, eu estou perguntando, né? É possível utilizar a palavra-chave tanto a nível de palavras-chave e também no título? Então, a palavra-chave no nível de palavras-chave, sim. No título, depende de se for uma marca registrada ou não. Então, importante prestar atenção nisso, né, para não ter aí nenhum tipo de problema. Quando você vai fazer um anúncio lá no Google, uma campanha, e se caso você utiliza uma palavra-chave no título, e esta palavra-chave, por exemplo, é uma marca registrada, você não pode. O Google já vai te dar essa informação que não pode, e você pode ter aí algum tipo de problema, ok? Tudo bem, então, até aqui? Porém, é importante não fazer um anúncio usando o nome do concorrente, dando a entender como se fosse o concorrente, tá? Então, só reforçando o que eu falei anteriormente, né? Dá para você fazer essa estratégia, porém é importante tomar esses cuidados aqui, tá? Você não pode fazer um anúncio usando o nome do concorrente e dando a entender que você é o concorrente, tá? Importante prestar atenção para não fazer esse tipo de erro para que você possa ter problema. Então, atenção, você pode ter a conta bloqueada, tá? Então, você pode ter um bloqueio aí, pode acontecer um bloqueio, ok? Então, aqui um exemplo que a gente pode dar, que eu trouxe para você aqui, né? Que provavelmente não vai acontecer nenhum problema se você utilizar desta forma aqui, ó. Então, exemplo de anúncio. Pensando em americanas.com, veja as ofertas que temos aqui no Ponto Frio, tá? Então, você não está se passando, vamos dar um exemplo aqui, o Ponto Frio, que é você que está anunciando nessa conta aqui do Ponto Frio, você não está dizendo que você é americano, tá? Você está dizendo que as mesmas ofertas que eu tenho nas americanas, eu também posso ter aqui no Ponto Frio, ok? E essa estratégia aqui pode, né? Eu vou até circular aqui para a gente poder verificar. Essa estratégia aqui, né? Pode
melhorar as suas posições, pode, por exemplo, melhorar o seu índice de qualidade, né? Pode mudar aí o posicionamento da sua empresa no Google, nos anúncios na rede de pesquisa do Google, ok? Muito bem. Agora vamos lá fazer uma parte prática no Google Ads, que é justamente dentro aí, né, dessas estratégias de análise, por exemplo, dos meus concorrentes, né? Como é que está aí a minha concorrência, como que eu estou frente à minha concorrência, né? A minha empresa está frente à concorrência, a gente pode decidir aí algumas estratégias, né? E uma estratégia bem interessante e amplamente utilizada é a campanha de parcela de superação desejada, tá? Então, essa parcela de superação desejada aqui, né? Ela é uma estratégia amplamente utilizada, ok? Então, nós vamos lá para o Ads agora. Então, pedir para que você entre aí na sua ferramenta Google Ads, ok? Eu também vou entrar para que a gente possa fazer juntos. Muito bem, então continuando aqui, né? Em qual situação que é recomendado que a gente faça, então, cria essa campanha de parcela de superação desejada, né? Quando você viu que um relatório que está perdendo para uma determinada empresa, né? Nós vimos lá, por exemplo, no relatório a nível de palavra-chave, e aí você foi lá em informações do leilão, e você verificou, por exemplo, o domínio da empresa do seu concorrente que você está perdendo, tá? Então, ou seja, sempre que eu estiver junto com o meu concorrente, num leilão, e eu vou dizer para o Google, olha, dê mais 20%, né, do que eu estou oferecendo. Então, digamos que o seu CPC lá, o seu clique o seu custo por clique, ele está em 50 centavos ou R$ 1, né? Você está dando a informação para o Google assim: quando este determinado concorrente meu estiver na briga no leilão, você aumente 20% do meu valor, do meu lance, ok? Então, é com nessa situação, tá? Então, voltando lá para o Ads, né? Então, você vai justamente aqui criar uma nova campanha. Vamos fazer aquele processo normal que a gente já fez em outras aulas para criação de campanhas, certo? Vamos lá, criar nova campanha. Então, acompanha comigo agora a partir daí, né? Criar nova campanha, vai vir aqui. Vai escolher aqui, então, criar uma campanha sem meta, conforme nós já fizemos. Selecionou campanha sem meta, você vai aqui em pesquisa, ok? Então, nós estamos falando aqui de uma campanha de superação, né? Para a rede de pesquisa, ok? Conforme você já fez em outra aula. Então, selecionou aqui rede de pesquisa. E aqui você tem, no caso aqui, as metas de conversão, né? Identificadas para todas as campanhas, né? Contatos, leads, que são chamadas padrão, padrão da conta, né? E visualizações da página, ok? Vai clicar em continuar. E aí você vai estabelecer, olha, eu quero a meta para que quando este meu anúncio aparecer, uma impressão para eu superar lá o meu concorrente, para o potencial cliente, né? Que isso seja convertido em ligações telefônicas, tá? Eu tenho essa opção aqui, ou visitas ao site. Então, no meu caso aqui, eu vou fazer para que sejam feitas
visitas ao site. Eu vou colocar então aqui para ligações telefônicas, tá? Eu vou colocar dessa forma para depois fazer uma análise, né? Como será esse resultado aí aqui para minha empresa, ok? Então você coloca aqui o número telefônico, vai colocar aí o seu número de contato. Aqui embaixo vai colocar o nome da campanha. Então, vamos colocar dessa forma aqui, ó. Vamos colocar campanha superar concorrente. Vamos colocar assim, campanha superar concorrente. Tá? Então coloque dessa forma a título aí de aula, né? Ou você coloque da melhor maneira aí em relação à sua necessidade. Coloca o nome da campanha, vai vir aqui em continuar. Aqui que nós vamos então definir, né, o orçamento e os lances. Ok? Então aqui que é o pulo do gato, que nós vamos colocar aí, fazer esta forma diferente para poder configurar, né, essa campanha de superação de meta, tá? Então, olha aí. Ó. A estratégia de lance, você vai, então, escolher a opção de parcela de superação desejada. Então, o orçamento diário, no meu caso, eu vou colocar no máximo, então, R$30. Você vai verificar aí conforme a sua necessidade, tá? Então, R$30, estou aumentando aqui o meu orçamento diário da campanha. Eu tinha feito da última campanha, tá? E aqui em lances, que você vai escolher, deixa eu ver aqui, cliques, deixa eu ver aqui se vai aparecer, aqui. Então, olha só, veja que aqui em lances, você vai escolher essa opção aqui, ó. Se você escolher maximizar cliques, clicando aqui nessa seta, ele vai ter a opção aqui, ó, parcela de impressões desejadas. Deixa eu verificar se é isso mesmo, né? Então, parcela de superação desejada. Deixa eu ver se ele vai mostrar aqui. Parcela de superação desejada. É que agora ele mudou de nome, tá? Então, na verdade, assim, quando você escolhe aqui parcela de impressões desejada, antes ele mudou de nome, ele chamava parcela de superação desejada, que agora é a mesma coisa, ok? Então ele só teve uma alteração. Como eu falei para você em outras aulas, né? O Google, a empresa Google, todos os dias está fazendo atualizações aqui na ferramenta do Google Ads. E eles sempre estão mudando uma coisinha aqui, outra ali, e até mesmo o nome aí das ferramentas, ok? Então você escolheu aqui uma nova estratégia. Então, a estratégia você vai escrever, colocar assim o nome. Deixa eu só verificar. Colocar então aqui como parcela de superação, tá? Parcela de superação.
CPC manual. Valor de conversão. Então, aqui o percentual que você vai estabelecer. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, com o domínio que eu quero que seja superado do meu concorrente, né? Eu vou estabelecer, então, aí o percentual que eu quero que o Google entenda que eu vou pagar a mais. Então, vou colocar 30%. E o limite máximo do custo por clique, né? Eu vou deixar em R$2. Ok? Feito isso, vai vir aqui em próxima. Então, aqui você vai deixar a rede de pesquisa mesmo, vai tirar aqui, né? A rede de display. Vamos escolher, então, aqui o local. Vamos inserir um local personalizado, tá? Vou deixar aqui num raio de 1 km, de 50 quilômetros. E vou colocar a partir do meu endereço aqui. Ok, então feito isso, vou voltar aqui. Já fiz a minha segmentação de local, ok? Idioma deixar em português mesmo. Aqui, então, o público-alvo. Eu tenho a opção de deixar o público-alvo que eu já tenho aqui configurado, tá? Deixa eu verificar aqui. Cultura. Então, tá aqui, ó. Então, já tem um público-alvo salvo, né? De Luiz Almeida Acupuntura. Eu tenho, por exemplo, aqui lá do Google Analytics. Tá? Então, selecionei esse aqui, o público-alvo.
Ok, então já selecionei aqui o público-alvo. Você vai vir aqui em próxima. Então aqui eu vou colocar a página, no caso aqui o meu site, né? Para onde vai direcionar o meu anúncio. Vou colocar aqui. Então, vou colocar assim, acupuntura Araçatuba. Vou colocar assim, acupuntura colocar acupuntura Araçatuba. Vamos colocar Luiz Almeida acupuntura. Vou deixar essas palavras-chave aí. Agora nós vamos aqui para... Deixa eu ver. Deixa eu colocar também aqui o endereço. Agora nós vamos aqui para os títulos. Vamos colocar assim. Vou colocar acupuntura Araçatuba. Deixa eu só verificar aqui um outro título também.
Vou colocar então aqui a acupuntura medicina chinesa. Vou colocar esse outro título aqui. Visualmente da acupuntura. Acupuntura para ansiedade. Aí aqui você vai colocar as descrições. Vamos colocar aqui descrição 1. Aqui a descrição 2. Vamos colocar então aqui o meu endereço também no título aqui. Mais uma descrição, vamos ver aqui. Cultura para depressão. Cultura estresse. Isso aqui. Vamos ver. Vamos para o próximo aqui.
Próximo. Muito bem, então feito isso, você finalizou a campanha, né? Então, a parte prática aí, né, que mudou até aqui, só voltando, né? O que nós tínhamos falado é justamente você alterar essa estratégia aqui no seu orçamento, né? Você definir lá dentro da parcela de superação desejada, colocar então esse percentual, né? E escolher o domínio a ser superado, que no caso aí seria o site do seu concorrente, tá? Então você alterando este lance aí do seu custo por clique, custo máximo por clique, né? O Google vai entender que quando você estiver no leilão, na briga de uma palavra-chave que o seu concorrente também está anunciando, ele vai aumentar em 30% o limite máximo do lance aí, né? Que você colocou. Então, digamos que foi R$10, vai aumentar 30%. E assim sucessivamente, ok? Então, apenas só reforçando, né, que na questão de quando a gente cria uma campanha, somente nesta parte aqui é que você deve alterar a sua estratégia de lance, ok? De resto, é todo o processo normal que nós já vimos aí em outras aulas, né? Para a criação de campanhas lá no Google Ads, ok? Então, ficamos por aqui.